Olá, pessoal, como vão vocês? Bom domingo, dia 26/4, terminando o mês de abril. Ai, que mês de abril difícil, né? Com essa enorme stellium que está acontecendo no signo de Áries, todo mundo querer fazer as coisas, todo mundo querer alcançar rapidamente seus objetivos, forçando situações. Então, a gente está num período de reflexão. Eu diria que a coisa mais difícil nesse período é justamente dar uma parada e refletir antes de agir, porque a gente está agindo com muita veemência e com uma dificuldade muito grande de adaptabilidade a situações que a gente não controla. Então, isso é importante nesse período. Nós estamos nessa semana que vai terminar no dia 2 de maio, né? Dia 1º de maio vai ser sábado, vai ter, acho que é sexta, o sábado, sexta, né? Sexta. E é 1º de maio, Dia do Trabalhador. Na realidade, é enaltecer o trabalho, a profissão, né? O trabalho enobrece o homem, né? O trabalho é uma coisa importante para que você dê um significado também aos seus talentos, porque não adianta você ter talentos e não utilizá-los em seu próprio benefício e benefício dos outros. E no dia, justamente no dia 1º de maio, acontece a lua cheia de Touro, ou seja, a lua estará em Escorpião com o Sol no signo de Touro. Deixa eu ver qual é o grau, que eu não me lembro. Deixa eu ver nas efemérides, tem que sempre ficar dando para vocês informações mais certinhas, né? Então, dia 1º de maio, como é que tá difícil esse aplicativo hoje? Dia 1º de maio, aí pronto, é 11 graus. Então, quem tiver, por exemplo, ou um sol, ou a lua, o ascendente, o meio do céu, né? Esses pontos chaves do nosso mapa estiverem com esses graus, no máximo eu não deixo nas luas cheias, eu deixo 2 graus antes, 2 graus depois. E aí ele vai atingir nesse momento situações que têm que ser definidas. E essas situações definidas têm relação com Touro e com Escorpião. Escorpião e Touro são signos de controle. Controle de valor, controles materiais, controles de nossos impulsos, né? Quando nós estamos falando de Escorpião. Desses impulsos interiores, aquelas raivas, aquelas vontades de revidar, né? Que nós podemos sentir dentro da gente por injustiças, por outras sensações que nós podemos ter. É, Na realidade, essa semana nós ainda temos a Lua fora de curso, no signo de Virgem no dia 28, em Libra no dia 30 e dia 4 em Sagitário. E aí a gente entra nesse período, né, entre, entre Libra e Escorpião, que não, Libra e Sagitário, que seria Escorpião, que não tem Lua fora de curso, mas é uma Lua muito intensa, Lua que estimula todos os nossos as nossas reações, elas têm que ser muito bem examinadas para ver se nós não estamos tirando de dentro do nosso, vamos imaginar, da nossa caixa preta, aqueles mistérios, aquelas coisas que a gente esconde. Então, é uma semana decisiva do ponto de vista também, não somente pessoal, mas do ponto de vista da astrologia mundial, tá? Nesse período, nós temos o trânsito do Sol, que continua no final do primeiro decanato, né? E a energia que é para cuidar, serve para cuidar das áreas da finança, dos bens materiais, do sustento e dessa sensação de segurança. O que me dá segurança, né? Os vários conflitos mundiais refletem esse céu de Áries, uma forte concentração planetária que é chamada em astrologia de stellium, que compreende o planeta Mercúrio, comunicação, Marte, que é ação,
iniciativa, Saturno, que ele emite o bloqueio, e Netuno, que envolve o idealismo, os sonhos, aquilo que a gente idealiza e está na nossa mente antes da realização. Então, você percebe que nesse período há uma grande necessidade de analisar as suas ações de uma forma mais concreta e realista possível, porque senão você não vai alcançar os teus objetivos pessoais, porque eles podem ser motivados por umas ideias, pelo idealismo netuniano, que depois, assim como bolhas de sabão, podem não se concretizar, tá? Se perseguirmos os nossos sonhos sem embasamento prático, sem estrutura, eles vão desmoronar e vão causar grandes sentimentos de frustrações. Não esqueçam que Marte, ação, está mais em conjunção com Saturno, porque ele já está ultrapassando Netuno. Mas Netuno vai ficar em Áries durante 12 anos aproximadamente. Durante esse período, você tem que olhar onde está o signo de Áries e trabalhar essa energia a favor de Netuno. Netuno traz talentos escondidos, pode estar estimulando você, tanto na parte artísticas e criativas, né, quanto na parte espiritual, para superar justamente esses idealismos utópicos que às vezes a gente tem na cabeça, né? Então, é muito importante que você já comece desde já a compreender como isso está agindo, em que área da tua vida está o signo de Áries, qual é a área que está precisando de estruturas para a realização de sonhos que você tem acalentado, né? Então, isso já é um trabalho para ser feito. Por quê? Porque o que está embaixo é como o que está em cima. A gente reflete tudo o que acontece entre os planetas no nosso sistema solar. E nós somos o fruto dessa reserva, tá? Dessa ressonância, reflexo. Então, aí tem, por outro lado, um movimento social muito forte. Por quê? Porque esses movimentos sociais começaram a ser muito alimentados pelo ingresso de Plutão em Aquário, né? E essa semana, Urano entra definitivamente em Gêmeos. Mas não pensem que o planeta só faz aspecto quando ele entra. Ele começa a fazer aspecto já algum tempo antes. Quando ele alcança assim 4, 5 graus antes do signo no qual ele vai entrar, ele já mostra os ares da graça, né? Ele vai apresentando, olha, estou chegando, estou chegando, estou chegando, e a gente pega e começa a acelerar e sentir, né? Se colocar em sintonia. O que que o Plutão faz? Uma grande transformação, uma grande. É, é o fim de ciclos e começo de outros, mas Aquários fala de movimentos sociais, né? Então, nós, ao longo dos anos, nos próximos anos, nós passaremos com picos de acontecimentos muito pontuais e transformações. Elas vão se desenvolver ao longo dos anos. Pode ter período de calmarias, de ajustes, né? Eu falo sempre que é como quando a gente faz uma mudança. A gente chega todo entusiasmado, vou pôr isso aqui, vou botar lá, depois você percebe que aquele sofá não cabe naquele lugar, ou aquele imóvel que você tinha idealizado colocar naquele quarto não vai servir. E aí você vai ajustando. E quando tudo está arrumadinho, aí você está pronto para usar, né, fazer uso dessa preparação que você fez, tá? Na nossa vida vão ocorrer também esses estímulos intensos de provocar mudanças, de mudar as coisas no qual a gente não está gostando, não estamos sentindo essa eh, essa satisfação sobre aquilo que nós estamos, de repente, no emprego, de repente é uma situação familiar, né? Vai depender muito de onde você realmente tem esse signo, né? Esse signo de Áries, tá? Então, esse é o momento muito adequado. O que que Urano faz em Gêmeos?
né? Eu já falei bastante também sobre isso. Urano em Gêmeos, Gêmeos estimula a cabeça, estimula o cérebro, estimula a nossa vontade de conhecimento. Nada melhor do que você fazer um curso de astrologia, né? Eu tenho um curso de iniciante, no qual você pode ingressar, tá? Na DM Astro, e em sintonia com o Netuno, eu sendo eu pisciana, também iniciei um curso de astromedicina que está na terceira aula. Então, quem quiser se inscrever, pode se inscrever no curso na DM Astro, a Escola de Astrologia, ou mandar um recado para mim no meu celular e eu dou o contato. Mas vocês podem me encontrar também no YouTube, aqui no YouTube, aqui embaixo, vou deixar o telefone de contato. E aí, nesse curso, vocês vão aprender o quê? Todas as correspondências dos signos com os órgãos e das patologias que os planetas, em aspectos que estão dentro do seu próprio mapa, indicam nas possibilidades de desenvolvimento de doenças ou manifestações, dores e outras coisas. Lembrando sempre que tudo isso depende principalmente do seu caráter, da sua é, de como, né, como você se manifesta na realidade, né? A gente às vezes fala, nossa, essa pessoa tem um temperamento difícil, o outro você fala, nossa, como ele é dócil, né? Como ele é fácil de se adaptar. Isso tudo é o temperamento. E temperamento, tempera, é a maneira que a palavra é de origem latina, e ela está falando da, da adaptabilidade e daquilo que dá cor à sua vida, que torna você uma pessoa única, mas também que indica de que forma você se adapta às mudanças que a vida lhe impõe. Mudanças ou desafios ou obstáculos que você encontra no seu caminho. Atualmente, nós estamos vendo a ação, que é Marte, enfrentando Saturno do outro lado, como sendo o obstáculo. Né? É o obstáculo a ser superado, é uma enorme, então deu aquele estalo, né? Aquela parada que está acontecendo lá no Estreito de Hormuz, né? E isso está afetando o quê? A parte econômica, que é aonde está o Sol, que está focalizando justamente os chefes de Estado, né? Eles estão preocupados com o aumento. Nós estamos falando também, por exemplo, de os insumos agrícolas, né? Parece que a ureia passa por ali, e aí, claro que os países que têm necessidade desse insumo para a sua agricultura vão ter dificuldade para botar comida na mesa. Isso pode causar também um mal-estar nas pessoas, naquela insegurança netuniana, né? Típica do Netuno. O Netuno não sabe para que lado ir, né? Ele te confunde, ele coloca neblina na tua cabeça e você não sabe para que lado ir, você se sente completamente perdido, tá? E essa lua cheia, de dia primeiro será marcada por muitas passeatas e manifestações públicas no mundo inteiro, como acontece sempre, e claro que se focaliza o trabalho, mas o trabalho é aquele que te dá o sustento, portanto, é isso que é importante. O que que te dá segurança? Faça, né? Faça essa análise. O que que me dá segurança? É o salário no fim do mês, é a minha empresa que dá certo, é o meu negócio que vende, né? Os meus clientes, tá? Assim como para mim, os meus alunos e os meus clientes, ok? Então, se tudo está na divina ordem, aí eu vou falar um pouquinho da live de hoje. Era uma live que devíamos ter feito ontem, mas eu não estava, não é que eu não estava preparada, não estava disponível, né? É, a gente resolveu fazer essa live hoje e falar das 7 leis herméticas. Por quê? Porque foi pedido, né? Alguém que estava como estava assistindo a live da semana passada e falaram: ah, nós queremos as leis herméticas. Eu, por exemplo, não começo nenhum curso de astrologia, de hermetismo, de astrologia cabalística, sem estudar as leis de Hermes.
As leis de Hermes têm uma analogia com a parte filosófica da vida, porque são abstratas, né? São abstratas, são leis que foram encontradas escritas em hieróglifos, em tábuas de esmeralda, gravadas a ferro, mas ninguém soube lê-las durante muitos e muitos, muitos anos. E quando foram descobertas, depois começaram a ser interpretadas, e as interpretações são variadas, mas lembre-se que a primeira lei hermética que fala Deus é mente, o universo é mental, é a base de toda a nossa compreensão de como o universo se manifesta através da mente divina, a mente do eterno e nós com a nossa mente. Então, hoje nós vamos falar das leis herméticas. Não sei se eu consigo falar das 7 leis. Se não for, se for o caso, na próxima semana faremos outra live, para que vocês mesmos, que estão aqui interessados em saber sobre o seu próprio mapa, sobre a sua semana, como é que estão acontecendo, possam entrar em sintonia, tá? Com essas leis e compreendê-las e viver da melhor maneira possível o seu próprio mapa, ou seja, a sua própria missão de vida, tá? Lembre-se que podem haver, sim, enfrentamentos entre policiais e manifestantes, vai ter barreira de polícia na frente dos manifestantes, isso pode ser bastante complicado. Então, se você não quer se meter em briga, não quer ficar preso dentro de alguma manifestação, fique na sua, seja prudente. Todas as semanas, quando eu publico o meu horóscopo, que está publicado também, não somos todos um, portal de autoconhecimento, qual eu contribuo há 26 anos, e lá tem muitos artigos também no meu antigo site, né? Eu tenho um site novo, que está no meu nome, gracielamarratini.com.br, e o mais antigo, que é o astrosírios.com.br, que tem relação com a minha empresa, né, de astrologia e autoconhecimento de prestação de serviços, tá? Então, vários cursos estão em andamento, outros estão gravados, outros cursos estão gravados, é, de astrologia, que são cursos de extensão e formação. Mas tem um curso anual agora, né, de, de formação, que está às quintas-feiras, com aulas gravadas, as aulas passadas, que de 2, 3 meses, estão no portal da DM Astro, e aí vocês têm acesso. Não esqueçam que no meu horóscopo semanal eu publico para todos os signos, tá? Eu só não publico, não consigo mais fazer a interpretação signo por signo e publicar na internet. Então, vocês entram, né, aqui no horóscopo do Somos Todos Um, e vocês vão ter lá é, também as efemérides da semana, né? As efemérides são as localizações dos planetas nos signos astrológicos, tá? E ao mesmo tempo, vocês podem ter essa orientação que eu compartilho com vocês. Então, espero que vocês fiquem comigo e aguardo vocês hoje à noite. É, o site da DM Astro e também no YouTube da DM Astro, mas no meu YouTube também, aqui, né? Porque estará eh, em conexão. O que vai estar publicitado lá está no meu e também de alguns colegas com os quais a gente está compartilhando essa nova maneira aquariana de compartilhar saberes, tá? Em sintonia o céu com a terra. Não esqueça, quem quer estudar hermetismo, quem quer estudar astrologia, tarô, as mãos, tudo, tudo, tudo o que é ocultismo, tudo o que é esoterismo, precisa conhecer as 7 leis herméticas. Um bom dia para vocês, até de noite, aguardo vocês aqui. Namastê, tudo está na divina ordem. Confiem.